Agora eu vou falar sobre penas restritivas de direitos e pena de multa. Começando aqui pelas penas restritivas de direitos, são elas em espécie a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, limitação de finais de semana, prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima e seus dependentes, ou então a entidade pública ou privada, com destinação social indicada pelo juiz. Não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos a prestação pecuniária. O valor pago será deduzido de montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Então não acumula com a condenação civil a prestação pecuniária. Se houver aceitação do beneficiário, nesse sentido, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, quer dizer, a critério das partes. Pode ser prestação de serviços, dar um bem, como dação em pagamento, enfim, a critério das partes. Perda de bens e valores, ele é autodidático, né, autoexplicado, então poderá perder em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Limitação de finais de semana. Nessa hipótese, o condenado deverá ficar 5 horas, coloquei 5 relógios, no sábado e no domingo, em casa do albergado ou estabelecimento similar. E durante a permanência do condenado nessas casas de albergado, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras / atividades educativas. Prestação de serviços comunitários. Pode ser prestado à comunidade ou bem como a entidades públicas, na hipótese de ocorrência de condenação superior a 6 meses de privação de liberdade. Eu coloco aqui uma laranja partida ao meio, porque quem acompanha o canal sabe que tem alguns símbolos que representam números para ajudar a gravar. Então, uma laranja cortada ao meio é metade de um ano são 6 meses. Então, por isso que eu coloquei esse símbolo aí. As tarefas deverão ser gratuitas quando prestadas por ordem desse dispositivo. Então não há remuneração. E preferencialmente em entidades de assistência social, hospitais, escolas, orfanatos ou outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Deve ser prestado o serviço comunitário na razão de uma hora, tá aí um relógio, por dia. Sol significa um dia, então olha um e olha o outro, gravou, não vai esquecer mais. Por dia de condenação, para não prejudicar a jornada de trabalho. Então, quer dizer, ele faz a prestação desse serviço alternativamente, então não pode ficar lá mais que 1 hora, porque senão pode atrapalhar o trabalho que ele está exercendo de forma remunerada. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado, vou voltar aqui, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Ou seja, ocorre uma dosagem em relação a se cumprir em menor tempo do que a pena atribuída em si, nunca inferior à metade da pena. Interdição temporária de direitos. Proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo. Então não é só, eu coloquei aqui como exemplo o deputado Tiririca, em cargo eletivo, é também para qualquer
função ou cargo público. Proibição também de frequentar determinados lugares, a critério do caso concreto e das medidas cabíveis, vamos falar assim. A proibição de se inscrever em concursos públicos, também é uma forma de interdição temporária de direitos. A proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial de licença ou autorização do poder público, e aplicando-se aqui o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Então, nesse caso também interdita-se o funcionário. Bem como a interdição temporária de direitos pode ocorrer quando da ocorrência de crimes culposos de trânsito, aí evidenciada e tipificada pela suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Então pode ter sua carteira suspensa. Quem está acostumado com o canal sabe que o símbolo amarelo, normalmente eu me refiro à suspensão, então por isso eu coloquei o amarelo. Então está aí a carteira de habilitação, então pode ocorrer a suspensão da carteira de habilitação daquele que cometeu crime culposo de trânsito. Requisitos para aplicação das penas restritivas de direito. Para penas privativas de liberdades inferiores ou iguais a 4 anos. Então, menor que 4, coloquei uma vela aí de um bolo de aniversário de 4 anos para não esquecer. E não pode haver violência ou grave ameaça, senão não é possível a substituição da PPL pela PRD. Para qualquer crime culposo é aplicável a substituição por PRD, e se o réu não for reincidente em crime doloso. Aplica-se aí os dispositivos aí do artigo 59 do CP, não é? Em relação aos critérios subjetivos do autor, do acusado, e se a pena for menor ou igual a 1 ano, ocorrerá alternativamente, daí que eu coloquei o amarelo no ou, a imputação aí, não é, a sanção de uma multa ou uma pena restritiva, ou, quer dizer, é um ou outro. Porém, se a pena for maior que 1 ano, ocorrerá uma PRD e multa, ou 2 PRD. Mesmo em residência, pode ocorrer substituição da PPL pela PRD, desde que socialmente a medida seja recomendável, bem como a residência não seja em face do mesmo crime, ou seja, se consubstanciarem crimes diferentes. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade, ou seja, perde o benefício se aquele beneficiário ele não cumprir as exigências, as condições estabelecidas, ou seja, teve a chance, não cumpriu, irá perder. Mas, porém, não perde-se o tempo cumprido na PRD, mesmo que o perca por descumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Então, restará no mínimo também, como prevista legal, 30 dias de detenção ou reclusão para cumprir, no caso de que o saldo a se cumprir seja menor que 30 dias. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicar se for possível a condenado cumprir a pena substitutiva anterior, ou seja, a pessoa já está cumprindo uma pena substitutiva. Se o juiz da execução penal verificar que é cabível a conversão da outra pena que ele foi condenado, ele já estiver cumprindo, pode aproveitar o cumprimento da pena anterior para poder absorver a nova condenação. Pena de multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 360, mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Qual que é o valor do dia multa? Ele varia de 1/30 do salário mínimo
até o máximo de 5 salários mínimos. Então, quer dizer, isso vai ser arbitrado, definido pelo magistrado. Então, ele vai fundamentar, em virtude das circunstâncias peculiares do caso concreto, vai estabelecer aí tanto o valor de 10 a 360 dias multa, e cada dia multa, na hora de calcular o valor final, ele varia de 1/30 salário mínimo a 5 salários mínimos. Recentemente, até na ação aí do Petrolão, a gente viu, né, multas assim de alto montante aplicadas aí pelos juízes em função aí de agentes públicos, até por conta da gravidade, né, desses crimes contra o erário. Então a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de trânsito julgado da sentença, e o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Pode parcelar, né, mas tem que ser pedido, ou seja, o juiz não concede de ofício o parcelamento. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário, quando aplicada isoladamente, ou seja, a pessoa só foi condenada pela multa, aplicada cumulativamente com uma pena restritiva de direitos, então pode ser aplicado um desconto no salário da multa atribuída ao condenado. Então, pode também ser concedida a suspensão condicional da pena em paralelo, e o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e sua família. Isso aí é a máxima do direito, não é? O mínimo subsistencial. A aplicação das normas da Fazenda Pública, ela é de aplicação no que concerne as penas de multa em situação de interpretação analógica. A suspensão da execução da multa ocorre quando sobrevém ao condenado doença mental. Então, finalizamos aqui esses apontamentos, desejando a todos aí bons estudos. Vamos em frente.